Bom dia, abençoado do Senhor. Domingo, né? De manhãzinha, cedinho, nosso devocional com Deus. Vamos ler um pouquinho da Bíblia, vamos orar, tá bom? Domingo é dia de celebrar a Deus, dia de adoração ao Senhor. E nós estamos lendo a Bíblia um pouquinho por dia, né? Se você está nesse projeto da leitura da Bíblia inteira, irmãos, é uma bênção, você vai ler a Bíblia inteira, mas um pouquinho por dia. Só acompanhar as orações, só acompanhar a campanha de leitura da Bíblia, você vai, é uma bênção para a sua vida, tá? Capítulo 50 do livro de Gênesis, versículo 15. José e os irmãos tinham acabado de levar o corpo de Jacó para sepultar na terra prometida, em Canaã. Eles sepultaram. Assim que eles sepultaram, eles voltaram para o Egito, tá? Porque eles estavam morando no Egito. Aí veja o que aconteceu. Capítulo 50, versículo 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai Jacó já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Parece, irmãos, parece não. Os irmãos de José tinham vendido ele quando ele era jovem, como escravo. E José passou 20 anos vivendo como escravo, não é? Sofrendo muito. E ele se tornou governador do Egito. Deus colocou ele na posição de governador do Egito. Agora, ele se reencontrou com os irmãos, ele perdoou os irmãos dele, não é? Se encontrou com o pai dele de novo, Jacó. Eles passaram mais 17 anos juntos, né? Aí Jacó faleceu. Aí os irmãos de José estavam pensando assim: poxa, agora o pai morreu, José vai lembrar do que nós fizemos para ele. E ele vai querer se vingar de nós, vai querer devolver, né, todo o mal que nós lhe causamos na vida. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles falaram isso. Irmãos, os irmãos dele foram falar com José e disseram: José, nosso pai Jacó pediu antes dele morrer para que você nos perdoasse. Irmãos, por que José chorou? Porque ele já tinha perdoado eles. E porque ele se sentiu, irmãos, até ofendido pelos irmãos dele achar que ele iria se vingar deles. Ele ficou constrangido, porque um homem de Deus, irmãos, ele perdoa, ele não tem vingança contra as pessoas. Então ele se sentiu, ele se sentiu mal, porque ele falou: meus irmãos não acreditam no que eu falei, que eu perdoei eles, que está tudo bem. Então ele disse assim, olha: depois vieram os irmãos de José e prostraram-se, inclinaram-se diante dele e disseram: eis aqui, nós somos teus servos. Os irmãos dele vieram, inclinaram-se diante dele como se ele fosse Deus, irmãos, com medo que ele fizesse alguma coisa, porque ele era o governador do Egito. Então os irmãos falaram: o pai morreu, ele vai acabar matando a gente. Então eles foram lá e se curvaram diante de José. E José lhes disse assim: não tenham medo. Porventura estou eu no lugar de Deus? Veja, irmãos, é tremendo, não é?
Ele quis dizer: meus irmãos, eu perdoei vocês. O pecado de cada um tem que pedir perdão a Deus. É Deus que perdoa. Eu não estou no lugar de Deus para julgar vocês. Veja a humildade de José. Ele disse para eles assim, ó: é verdade que vocês intentassem o mal contra mim, me vendendo como escravo. Ele disse: é verdade. Porém, Deus mudou o bem mudou o mal para o bem, para conservar a nossa família, os hebreus, os judeus, com vida. Porque Deus colocou José como governador do Egito, porque se não fosse assim, irmãos, eles morreriam de fome. Mas quando a fome chegou, os anos de vaca magra, José era governador do Egito e pôde alimentar a família, os irmãos, mesmo os irmãos que tinham feito mal contra ele. Porém, Deus perdoou e ele também perdoou. Então ele disse para os irmãos dele: fiquem tranquilos, acalma o coração de vocês, porque Deus mudou o mal para o bem e me colocou numa posição que hoje nossa família pode estar junta de novo. Agora, pois, veja que bonito, agora, pois, não tenham medo, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Assim José consolou eles, os irmãos. E disse: meus irmãos, nós somos uma família, nós estamos juntos. Glória a Deus que eu tenho o poder de ser governador do Egito hoje, que eu tenho condições de sustentar nossos filhos, nossas famílias, para a gente crescer, porque Deus vai nos levar para a terra prometida e vai nos dar uma terra. Nós não vamos ter que ficar no Egito, em uma terra alheia, em uma terra estranha. Mesmo ele sendo governador do Egito, ele queria estar na terra prometida, irmãos. Ele tomou posse da terra prometida, das promessas de Deus na vida dele. É difícil encontrar pessoas assim hoje, irmãos. Com essa fé, com essa atitude de Deus, sabe? José, pois, habitou na casa do Egito, ele e a casa de seu pai, ele e a família dele, os irmãos, eles habitaram no Egito. E viveu José 110 anos. 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Então, José viu os netos dele e os bisnetos dele, irmãos. Os filhos dele tiveram filhos. E José viveu para ver os netos e bisnetos dele. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, o outro filho dele, nasceram sobre os joelhos, sobre o colo de José. Ele viu os netos, viu os filhos. Quer dizer, José teve uma vida, depois que Deus colocou ele como governador do Egito, uma vida abençoada, irmãos. Porque a vida inteira dele, ele permaneceu firme a Deus. E disse José a seus irmãos: veja, isso aqui, irmãos, é tremendo demais. A mesma coisa que o pai dele pediu a Jacó: eu vou morrer no Egito, mas eu quero ser enterrado na terra prometida, porque é lá que eu tomei posse da terra e que Deus vai nos dar. Irmãos, eles não sabiam quando. Às vezes tem pessoas que falam: Deus está demorando em entregar minha bênção. Irmãos, eles não sabiam quando iria ser que Deus ia dar a terra prometida para eles, mas eles acreditavam que Deus ia dar. Então isso já bastava para eles. Então veja o que José disse para os irmãos dele. E disse José a seus irmãos: eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui.
E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram em um caixão no Egito. Veja, irmãos, isso aqui é a coisa mais linda do mundo para a sua fé, para você entender. José era governador do Egito. Antes dele morrer, ele chamou os irmãos dele e falou: eu vou morrer. Mas assim como meu pai, vocês vão me jurar que vocês vão pegar os meus ossos e vocês vão levar para a terra prometida. Porque Deus, olha o que ele falou, certamente, é certeza absoluta, que Deus vai tirar vocês aqui da escravidão do Egito e vai levar para a terra prometida. E quando Deus levar vocês para lá, que eu não sei quando vai ser, José disse para eles: eu quero que vocês levem meus ossos daqui do Egito para lá. A pessoa glorifica a Deus nos ossos, irmãos. Os ossos de José é uma prova viva do amor de Deus, das promessas de Deus se cumprindo na vida das pessoas. E sabe o que aconteceu? 80 anos depois que ele falou isso, Deus levantou Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. E a Bíblia fala, nós vamos ler, que quando Moisés estava saindo com o povo do Egito, Moisés, o próprio Moisés, estava levando uma caixinha, irmãos, igual hoje se tem em cemitérios e lugares por aí, com os ossos de José para a terra prometida. 80 anos depois, o pedido de José estava sendo cumprido na Bíblia. Isso é demais, irmãos. É fé, é demais. Sabe, esses homens de Deus, por isso que Deus, irmãos, Deus vê um homem e uma mulher com uma fé dessa, sabe? Você imagina Deus olhando lá de cima, vendo José falar: ó, meus irmãos, eu vou morrer aqui no Egito, eu vou ser enterrado aqui, mas meus ossos vão glorificar a Deus, vocês vão sair daqui, porque Deus fez promessa para Abraão, Isaque e Jacó, nossos pais, e Deus disse que vai dar a terra de Canaã para nós, e ele disse: certamente isso vai acontecer, e quando acontecer, vocês vão pegar meus ossos que estão aqui no Egito e vão levar para a terra prometida. Porque eu creio nas promessas de Deus na minha vida. Tremendo, irmãos. Escreva aqui embaixo assim: Deus certamente estará comigo e com a minha família. É isso que José estava falando para eles. Escreva aqui: Deus certamente está comigo e com a minha família, com os meus filhos, com a minha casa, com os meus netos. Escreva aqui: Deus certamente está comigo e com a minha família, com os meus netos, com os meus filhos. E vamos orar. Nesse domingo de manhã, você que está aqui a primeira vez, se inscreva no canal para acompanhar a leitura da Bíblia. Tá bom? Nós terminamos hoje, neste domingo, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Irmãos, eu quero que você dê um glória a Deus. Eu quero que você escreva aqui, escreva assim: Senhor, obrigado por eu terminar de ler o primeiro livro da Bíblia. Agradeça a Deus por você ter acompanhado essa leitura do primeiro livro da Bíblia. Escreva aqui: Senhor, obrigado por eu ter lido Gênesis. Tá bom? Agradeça a Deus por você estar acompanhando a leitura da Bíblia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste domingo de manhã, Deus, eu, a tua filha, teu filho, estamos aqui na tua presença. Senhor, eu quero te agradecer tanto por nós terminarmos o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e como aprendemos com a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José. Oh, meu Deus!
há uma transformação na mente, no coração, um aumento da fé, Pai. A Bíblia é uma bênção na vida da tua filha, do teu filho. Traz proteção, meu Pai. A fé vem pelo ouvir. Cada vez que teus filhos acompanham a leitura de um pedacinho da Bíblia, mais eles são fortalecidos na fé. Neste domingo, Pai, eu te agradeço por tudo, te glorifico. Senhor, nós te adoramos. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. O único Criador dos céus e da terra. Não há nenhum outro. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, de Rebeca, de Lia, de Raquel, de José, de Azenate. Oh, meu Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada um deles, por ser exemplo de fé para nós, Pai, para que a gente aprenda com eles, meu Deus, e que a gente tenha mais fé no Senhor Jesus, tenha mais fé em Deus, e mais confiança que as coisas vão dar certo, porque o Senhor está na nossa vida, e na vida da tua filha, do teu filho, dos netos deles, em nome de Jesus, amém? Minha querida, meu querido, eu volto 6 da tarde, tá bom? Se assim o Senhor permitir, 6 da tarde nós começamos a leitura do livro de Êxodo. A palavra Êxodo significa a saída, tá? A história do povo de Deus está terminando no Egito, e vai começar a história de Moisés, tá bom? Um grande abraço, beijo grande no seu coração, domingo abençoado para você, para sua família, almoce com a família, fique com os filhos, fique com a família, isso é bênção de Deus na tua vida, tá bom? Que Deus abençoe grandissimamente você, que a grandeza de Deus está em você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.